Agora, voltando para a vida política do Partido Liberal, tivemos conhecimento que brevemente haverá este primeiro congresso ordinário do Partido Liberal. Pode-nos pode-nos informar, já que é o secretário-geral, onde é que se vai organizar ou realizar este congresso e que dia, em que mês do ano vai ter lugar o mesmo congresso? Bem, o Congresso do Partido Liberal, a priori, estava atrasado para novembro deste ano, mas em função de um instrutivo do Tribunal Constitucional, o instrutivo 2/14, 2/25 de março, de 14 de março, tivemos de reagendá-lo porque o instrutivo é claro, é que os partidos deverão fazer os seus congressos 3 meses depois da sua anotação. Então, foi antecipado para dia 17, para 17 a 18 do presente mês, e o Partido Liberal, nessa demanda, né, de se fazer diferente daquilo que comumente os angolanos estão acostumados, vai fazer o seu congresso fora de Luanda, né? Que é uma novidade, alguma coisa que nunca aconteceu em Angola. Então, a esse fim de semana aconteceram os congressos, as assembleias eletivas ao nível das províncias, e foram eleitos delegados que vão, no entanto, para o AMBO participar do Congresso, que vai eleger não só os órgãos colegiais, também como os órgãos pessoais do partido. Aqui me refiro ao presidente, ao vice-presidente, ao secretário-geral. Vai escrutinar o estatuto, afinando-o para os desafios que se avizinham, e também vai refletir sobre as nuances do nosso programa eleitoral, não é? Um programa eleitoral que se quer uma verdadeira novidade, não é? E que seja uma resposta solícita para os problemas que Angola efetivamente atravessa, quer seja do ponto de vista da organização da sociedade e quer seja do ponto de vista da organização econômica, né? Porque é daí onde emergem verdadeiros problemas que fazem com que os angolanos não consigam encontrar realização no seu próprio país. Me refiro ao desemprego, me refiro à falta, à alta dos preços, me refiro à degradação social, né? À corrupção, à delinquência, que são fenómenos salientes em Angola, e o Partido Liberal terá estudado, compreendido o fenómeno e vai apresentar essa proposta aos angolanos, que é definitivamente diferenciada, é oportuna e necessária para a construção de um país de bem, de prosperidade, e que consiga fazer frente a esse vendaval de imigração que essencialmente os jovens são obrigados a fazer, porque não conseguem encontrar amparo no Uhum. seu próprio país. No seu próprio país. É sobre a juventude muito interessante, mas falando desta moção, será a moção estratégica que vai vos conduzir até às próximas eleições ou apenas será uma estratégia temporária e mais para frente terão um outro congresso em que vão delinear as linhas estratégicas para a competição eleitoral? Não, não, a máquina tem que estar afinada. 2027 é logo aí a esquina, como eu disse no princípio da nossa conversa. Quer dizer, estamos em 2025, é o ano de buscarmos a coesão interna. Isso será feito ao nível do Congresso, né? Hum. De discutirmos e aprovarmos os instrumentos documentais que orientam o funcionamento do partido, e a partir daí começarmos a fazer política mais efetivamente, né? Uhum. Para conseguirmos nos aproximar cada vez mais aos angolanos, discutirmos e nos fazermos perceber, porque alguns dizem que 2027 ainda é distante, mas para nós é muito cedo. Então temos que correr, e Uhum. para corrermos rumo à vitória temos que estar organizados, né? Uhum. Metódicos, criteriosos, e esse é um debate que vamos levantar no âmbito do Congresso. Do Congresso. Agora, estando esta comissão, digamos, instaladora para
a efetivação do partido de forma completa, não é? Legal, respeitando os calendários legais, neste momento está com a função de secretário-geral pro tempore, assim também o Luís de Castro, presidente pro tempore. Eh, o Eduardo está disposto a recandidatar, ou melhor, a candidatar-se a secretário-geral ou pretende uma outra função? Bem, a comissão de mandatos, isso também tem sido a nossa grande preocupação enquanto partido, abriu-se totalmente, nós suavizamos os critérios de candidatura para que haja mesmo mais do que uma lista a concorrer para as eleições. Há esse incentivo, há esse espírito da parte do partido e estamos expectantes que mais militantes surjam, se organizem e apresentem essa capacidade de liderar o partido. Mas, por agora, eu não tenho a mínima dúvida, né? Estou aqui, se calhar, a fazer a minha manifestação de voto, que já, quer dizer, eu vou aparecer como candidato na lista do presidente Luís de Castro. Agora, estamos abertos e estamos à espera que outros militantes surjam com outras ideias como frente ou como diferencial para a nossa lista de candidaturas. Então, Ok, a minha posição em relação a isso é essa, ok. vir dentro de uma posição na lista de candidatos à lista do presidente Luís de Castro. Luís de Castro. Quanto a logisticamente, quantos delegados terá o Congresso no AMBO? Bem, o Congresso vai procurar cumprir com. Como é que eu consigo dizer isso? Com um nível que satisfaça e confirme, né, o nível de comprometimento do partido com a democracia e a legitimidade. Né? Quer dizer que se o mínimo legal for de 100, nós poderemos duplicar esse número para reafirmar de facto que aquelas pessoas e aqueles instrumentos que forem aprovados em Congresso reafirmam a posição do partido no geral. No entanto, agora sim, se for fazer alguma indicação, eu, como disse, enquanto um candidato, não à presidência, mas pertencente a uma lista, não faço parte da organização interna do Congresso. Há uma coordenação que foi criada a propósito e são eles que estão a acompanhar, quer sejam as assembleias constitutivas ou eletivas ao nível das províncias, e quer seja toda a logística e toda a mobilidade de delegados ao nível do Congresso, mas penso que não será um número inferior a 200 delegados ao Congresso. E estamos Congresso. expectantes que Uhum. esse número sirva de aferição, né, da aceitação de tudo que lá for discutido e que reafirma a posição do partido no Uhum. seu programa, nos seus estatutos e na liderança que vier daí eleita. Eleita. Faltam poucos dias, hoje estamos dia 5 de maio, aí estão a faltar sensivelmente 11 dias para 11, 12 dias para a realização deste grande congresso do Partido Liberal. Em termos de eh, ambição política do partido, inicialmente estava a dizer que está aberta, o partido estará aberto, portanto, a discutir com os outros partidos, possivelmente de criar uma fronte única. Eh, a minha pergunta é muito ambiciosa. De aqui para 2017, digamos, estamos no mês de maio e eu tento colocar um cronômetro até janeiro de 2027. Caso houver uma avalanche de aderência de militantes, portanto, cidadãos a se aderirem ao partido e se notar uma grande vontade da parte da cidadania de votar o Partido Liberal,
o Partido Liberal terá também a ambição de querer correr de forma singular e pretender, digamos, ou melhor, propor-se ao poder, ou prefere andar em coalição com as outras forças políticas, porque este é o vento que neste momento tira. A cidadania tem pedido coalição dos partidos, todas as forças vivas políticas, os partidos políticos fazerem um coro único para enfrentar ou bater o regime no poder. Qual seria de facto a ambição eh, do Partido Liberal em termos a o poder em Angola? Não, essa ideia da formatação de uma coligação é secundária para o Partido Liberal. Se fôssemos um partido que viesse com a intenção de se formar em colisões, nós não teríamos ousado em apresentar um programa eleitoral como o nosso, que é distinto, que é diferenciado no nosso cenário político angolano, não é? E também vamos aqui reconhecer, e tal como eu já disse, os prognósticos para o Partido Liberal são inequívocos. Nós existimos há menos de 5 meses, volto a dizer, fomos anotados a 29 de janeiro e hoje estamos a 5 de maio, penso que ainda não estamos acima de 5 meses, mas o nosso nível de aceitação, o nosso nível de preenchimento do espaço político nos permite augurar, não é, o alcance do poder político. Isso é inequívoco, esse é o nosso primeiro objetivo, é irmos para a luta num país que é esmagadoramente controlado pela juventude, não temos muitas dúvidas de que a juventude vai com facilidade compreender o nosso discurso, porque nós não estamos aqui para vender sonho, nós estamos para fazer um discurso realista, que reflita a realidade do país e claramente a juventude que já andou cansada daquele discurso socialista que promete fundos imundos e depois não se concretiza, por isso é que nós dissemos somos a nossa própria esperança, vamos conseguir mobilizar uma quantidade de jovens que nos torne uma força relevante para as eleições de 2027. Não é? Agora, a possibilidade de nos formatarmos enquanto partidos na oposição, como eu disse, vai depender de um diálogo, vai depender da aferição dos meios e das cedências que os partidos estão disponíveis a fazer. Nós não queremos partir para uma posição que nos ponha, quer dizer, que nos terciarize. Nós temos ambições claras, temos comprometimento com os angolanos, essencialmente com os jovens, aqueles 55% que não acreditam nas formações políticas que hoje existem e por causa disso no dia das eleições preferem ficar em casa a ir participar, vamos dialogar com esse segmento essencialmente para juntos, né, conseguirmos concretizar resultados eleitorais que sejam dinamizadores, né, de uma nova realidade política em 2027. Essa é a nossa primeira ambição e sobre ela não temos muitas dúvidas. Né? Ok. A última pergunta que eu iria colocar é sobre a diáspora angolana. Qual é a vossa visão para com a diáspora angolana? As 2 semanas atrás houve um grande bagar entre os ministros que se pronunciaram de forma muito agressiva e desrespeitosa para com os angolanos que estão a emigrar e os angolanos que já estão imigrados, e houve uma reação de facto muito eh, transversal, que a sociedade civil reprovou este posicionamento dos 2 ministros. Quanto ao Partido Liberal, o que é que vocês têm a dizer sobre o pronunciamento destes 2 ministros e qual é a vossa visão para com a diáspora angolana? Bem, primeiro deixa-me que diga uma coisa pessoal. Eu já estive na condição de imigrante por quase um ano, ou um pouco mais de um ano, e eu conheço bem o que é estar naquela posição. O indivíduo só imigra quando não consegue encontrar condições acolhedoras no seu próprio país, porque nós temos essa ligação natural que nos evoca, que nos convoca afetivamente a fazermos parte da construção de um país que nos realize. Tanto quando a pessoa não consegue encontrar essas condições no seu próprio país, se submete à condição de imigrante.
Então, o que estamos a dizer não se fica contra a imigração, fazendo discursos de ódio, discursos de snob, né? A quem, não vendo oportunidades no seu próprio país, vai para um país vizinho, um país congênero. O que Angola tem que fazer, os políticos têm que fazer, é de facto viabilizar um país de oportunidade, não é? Que faça com que os angolanos se revejam, aceitem fazer parte, lutem dentro das suas fronteiras para mudar o quadro. O que nós temos em Angola é, de um dia, uma ministra e um ministro a fazer um discurso engraçado, né? Para não usar outros termos, a pedirem que sejam jovens a criticar e a participar, e na semana seguinte temos um aparato securitário a oferecer horrores aos jovens que vão às ruas reclamando por situações que lhes afligem, como a qualidade de ensino, como o desemprego, não é? Então, estamos aqui diante de uma incongruência insanável, não é? O que é que o Partido Liberal pensa? Por isso é que nós falamos sobre o mercado livre, a livre iniciativa é para tornar um país economicamente mais vibrante, não é? Que ofereça oportunidade aos seus filhos e, em função desses estímulos, aquele que estiver num outro país veja que, com o meu conhecimento, com a minha experiência, é sim possível eu voltar para o meu país e fazer parte, não é? Porque todos nós contamos, quer sejam os angolanos cá, quer sejam os angolanos na diáspora, se quisermos construir um país de bem, um país de todos, temos que contar com todos, né? E o chamamento não se faz com discurso romântico, se faz com ações concretas, né? Se faz, por exemplo, baixando os impostos, se faz, por exemplo, reduzindo a inflação, se faz, por exemplo, desburocratizando para que o país tenha um cenário que incentive a competição econômica, incentive a livre iniciativa, estimule a empregabilidade, a produção de bens e serviços em massa, né, para a satisfação dos interesses das massas, e só isso é que traria os angolanos novamente para Angola, não é um discurso prosaico, proferido, sei lá, em qualquer café, que vai fazer com que o sentido da imigração mude. Então, a posição do Partido Liberal. E sobre isso também temos uma declaração política que, infelizmente, tem havido pouca divulgação da parte da mídia, nós deixamos sempre lá, mas há alguma resistência em tornar isso público, né? Mas agora, contando com o Bem-Aja, talvez podemos aqui firmar, né, um canal, um veículo de comunicação que facilite, né, a publicação, a divulgação daquilo que são as posições políticas do Partido Liberal, para alcançar mais pessoas, né? Pode ser. Não, olha, o Bem-Aja, de facto, está engajada nesta missão de dar visibilidade àqueles que, de facto, estão preocupados com a vida atual de Angola e para as futuras gerações. E o Partido Liberal tem estado a demonstrar esta grande vontade política em se dedicar para o bem desta sociedade, da nossa sociedade, do nosso país, e de facto o Bem-Aja não tem que senão dar espaço, sim senhora, ao Partido Liberal. Tem que dar espaço, sim senhora. Aqui vocês já conquistaram o vosso espaço e vamos caminhando dando sempre voz, dando sempre voz às vossas mensagens. Eduardo, muito obrigado, mas antes de terminarmos, eu gostaria imenso de lhe dar 2, 3 minutos para que possas então exprimir uma mensagem, tanto faz para os militantes do partido e para toda a nação angolana. Tens o microfone. Bem, para os militantes, o que eu posso fazer o que eu posso pedir é que se mobilizem, né?
se concentrem, canalizem todas as energias para conseguirmos realizar um congresso que reflita, de facto, o Estado do país, que produza elementos e que eleja pessoas com competências demonstradas e nível de comprometimento para continuar a conduzir essa máquina, como eu disse, uma força da natureza, e que aqueles que entenderem que têm capacidades demonstradas para se candidatar à presidência, a comissão de mandatos está a receber as candidaturas e não há nenhuma limitação. Nós teríamos muito gosto de ver mais do que uma lista, mais do que uma candidatura no Congresso Constitutivo que teremos no AMBO de 17 a 18 de maio. Agora, para os angolanos no geral, penso que é preciso que nos contactem, é preciso que procurem saber mais sobre o Partido Liberal. Nós também temos esse compromisso de ir ao encontro do cidadão, falar de nós, transmitirmos a nossa mensagem, não é? Passada, penso que a nossa consistência nesse pequeno período de tempo já permitiu diluir muitos mistérios que haviam na cabeça dos angolanos sobre aquela coisa de como é que foram constituídos, aquela coisa de satélite. Hoje o discurso é totalmente contrário, porque conseguimos, com a nossa consistência, com o nosso nível de organização e comprometimento, demonstrar que somos um partido que está preocupado, de facto, na formatação de uma sociedade de justiça, de paz, de prosperidade, mas só nós, Partido Liberal, não nos bastamos, não é? É preciso que os angolanos façam parte, é preciso que os angolanos difundam a informação que chegue aos recônditos do país para, em 2027, conseguirmos alcançar um resultado que mude definitivamente a forma de se ver e de se fazer a política em Angola. Em Angola. Ok, muito obrigado mais uma vez, Eduardo, e nós queremos desejar sucessos a este congresso que terá lugar do dia 17 a 18 do mês em curso, que é o mês de maio, e será realizado no AMBO. Isto é o primeiro partido que em Angola, desde 2000 melhor, de 1992 que o país se democratizou, é o primeiro partido a realizar o seu primeiro congresso fora da capital de Luanda. Desejamos sucessos e acredito que até lá nós iremos ainda fazer alguns serviços de cobertura para o Partido Liberal. Muito obrigado, Eduardo. Podem contar com o Bem-Aja.